Bora, pessoal! Hoje em mais um episódio do podcast Bastidores. Um podcast que busca abrir as cortinas do mundo corporativo, do mundo jurídico. E hoje temos um episódio muito especial com um doutor, professor, palestrante, Ricardo Guimarães. É um grande prazer ter ele aqui hoje. Com certeza vamos explorar um pouco do mundo jurídico, conversar um pouco sobre os livros que ele escreveu. Inclusive, o livro que ele sugeriu foi escrito por ele mesmo, que é O Princípio da Proporcionalidade no Direito do Trabalho, Teoria e Prática. Então hoje vai render muitos frutos essa nossa conversa. Eu sou Isaac Bertolini, host. Estou com o meu sócio aqui, Rafael Bernardes, também host. E Ricardo, muito obrigado por ter vindo hoje aqui com a gente. E eu que agradeço demais o convite, é um super prazer estar aqui. Espero que seja um bate-papo muito legal e que as pessoas possam aproveitar bastante e que a gente possa contribuir de alguma forma com todos aí que estão nos assistindo. Prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado. Conheci o Ricardo, acho que tem uns 2 meses ao vivo, né? Só de ouvir falar há muito tempo, né? Num evento lá em Minas. E, cara, o que me chamou a atenção foi o palestrante que no final da palestra fez o pessoal cantar Jota Quest, tu acredita? Cara, surreal. Terminou a palestra, que na verdade é Jota Quest, não, e se quiser saber para onde eu vou, para onde tem a sol, é para lá que eu vou. Acho que é Belchior, que na verdade que escreveu essa música e ficou famosa na música do Jota Quest. Na voz. Então, na voz do Jota Quest. Então, cara, muito prazer, Ricardo. Obrigado. Eu sei que o teu tempo realmente é corrido, né? Disponibilizar esse tempo aqui com a gente para estar conversando um pouco da tua história. Muito obrigado. Nada, que isso. É uma honra sempre para mim estar aqui com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Ricardo, se tu puder contar pra gente como que tu chegou até aqui hoje, qual é a tua história de vida, por onde que tu passou, como que foi essa formação desse profissional que de fato de relevância, né, que tu tem hoje. Cara, eu sou de uma família bem simples do Pará, não é? Meu pai era lixeiro e chegou a médico, ele formou com os 3 filhos nascidos, eu fui na formatura do meu pai. E aí meu pai com 37 anos passou numa pós-graduação aqui em São Paulo, para fazer uma pós-graduação em medicina. E a gente veio, entramos numa Brasília, né? Eu, minha mãe, minhas 2 irmãs, viemos para São Paulo, lá de Belém. E chegando aqui, infelizmente, depois de 1 ano e meio, ele acabou infartando e nos deixou, né? Muito novo, com 30 e poucos anos, 38 anos para 39 anos. Eu tinha 8 anos e ali eu virei talvez o homem da casa, não é? E com 12 anos vendia livro de porta em porta, fui seguindo a vida, batalhando muito. Minha mãe, minhas irmãs me apoiaram muito, não é? Até que um dia resolvi fazer direito, né? Tentei administração, não gostei muito, fui fazer direito e me apaixonei por essa área que é o direito do trabalho, o processo do trabalho, né? E aí fiz o direito, me aproximei muito da área, fui fazer a pós-graduação, fui fazer o mestrado, doutorado, enfim, isso tudo. Logo saí da faculdade, comecei a dar as aulas e agora elas vão 30 anos, não é? Quase, nessa luta e com a autoria de alguns livros, com a ajuda de muitos, não é? Isso eu acho que é importante passar para todo mundo, apesar de ter uma história assim eu considero uma história de vencedor, não minha, mas da minha família, eu acho, né? Porque ficamos nós 4 em São Paulo sem nenhum parente, né? E assim a gente foi caminhando. Então, uma irmã minha é médica, outra é enfermeira padrão, minha mãe é enfermeira padrão, minha mãe tem um andar com o nome dela no Hospital do Câncer, Nossa, não é? São coisas muito legais que a gente guarda assim no coração. Então, nós somos vencedores, né? E assim, o que eu acho que é relevante deixar registrado é que a gente só vence com a ajuda de muitos, não é? Eu acho que o mundo corporativo, você estava falando do mundo corporativo, eu acho que ele também deve ser encarado em certa medida dessa forma. Não é? A gente tem que dividir mesmo para somar. Não é? Então a união da nossa família, apesar de poucas pessoas, 4 pessoas, né, aqui em São Paulo, foi o que nos fortaleceu, né, e o que nos deu em conjunto, eu diria, força para que a gente fosse, né, galgando, vencendo, etc. Aí me interessei muito pelo direito, pelo processo especialmente, que é uma coisa que eu gosto muito. E comecei a dar minhas aulas, a ser assistente, corrigir prova. Ali a gente começa na beiradinha, né? E até que, graças a Deus, hoje eu tenho assim um reconhecimento que eu considero bastante razoável dos meus pares, né? Das pessoas que atuam na área, pelas quais eu tenho imenso respeito. É um breve assim, resumo bem prático da minha vida. Professor, né? Como é que foi essa coisa? Decidir ser professor? Porque o direito, a gente é advogado também, a gente nunca
nunca imaginei, pelo menos da minha parte, em dar aula, né? Eu vejo que é uma questão muito singular. Qual foi a ideia? Foi um dia passando pela cabeça? Foi porque tu viu que tu era um bom explicador e tu disse, pô, vou passar esse conhecimento adiante? Eu não sei se eu tive digamos assim, uma chave, né? Eu sei que eu achava bonito ver alguém explicando. Isso eu posso dizer tranquilamente. E o direito, por outro lado, ele tinha explicações muito complexas para coisas que eu não achava que mereciam aquela explicação, né, daquela forma. E daí talvez a minha relação com o processo do trabalho e o direito do trabalho, que tanto quanto o processo, tanto quanto quando a gente relaciona ao direito material, ele tende a ser mais simples, não desprovido de conteúdo, são coisas diferentes, mas mais simples, mais conciso, mais objetivo, mais direto, né? E eu brinco muito assim com os alunos que às vezes a gente vê alguns mandados de segurança, por exemplo, com 80, 100 laudas, né? E eu digo assim, olha, se você precisar de 80, 100 laudas para convencer alguém que o seu direito é líquido e certo, é porque o seu direito não é líquido e certo, não é? Então, eu sou um defensor da preliminar quando ela tem que existir num processo, do mérito objetivo, de começar o processo pelo que é mais forte, não é? De ser sintético nas coisas, mas ser conciso, mas ser profundo também, né? Então eu acho que talvez essa relação exista de tentar explicar as coisas de uma forma mais simples, não é? E eu procuro pelo menos fazer isso, não sei se sou bem compreendido sempre, mas eu acho que a gente tem que tentar da forma mais simples. Esse negócio de usar o latim, é tudo muito bonito, né? Tudo muito legal, mas desde que a pessoa que esteja à sua frente, né, ela tem a condição de compreender aquilo. Né? Se eu escrevo um texto para muitos, né, eu tenho que ter um texto que chegue nas pessoas, que alcance as pessoas. É assim que eu procuro tanto fazer nas aulas, como também na escrita. Essa é a minha forma de pensar. E no campo do direito do trabalho, por que que tu escolheu essa área em específico? Não, eu vou me especializar, vou traçar a minha trajetória dentro do direito do trabalho, né? Olha, eu diria para você que eu tive um professor, hoje é desembargador em São Paulo, inclusive, que é o desembargador Álvaro Alves Noga. Ele e a doutora Marinês, também desembargadora, a saudosa doutora Marinês, que foram os meus incentivadores quando fazia faculdade, foram meus professores. Não é? E deles eu me aproximei e eles atuavam nessa área, não é? E me mostraram como era essa área. Eu me lembro de uma vez que a gente estava em aula e o professor Álvaro, então, querido hoje desembargador Álvaro Noga, me disse, olha, eu estou substituindo, isso eu estou entregando a idade, mas é uma coisa um pouco... Eu estou ainda juiz substituto, estou em Ferraz e Vasconcelos, né? Que, para aqueles que não conhecem, é um município um pouquinho afastado aqui. E quem quiser dessa turma ir lá, e nós tínhamos uma turma de 100 alunos, 80 alunos, não me lembro, e eu fui o único que fui. Né? E eu lembro dessa história com muito carinho, porque eu estava acho que no segundo ano de Direito, e no segundo ano de Direito a gente conhece pouco ou quase nada de processo, não é? E ele me colocou ao lado dele, me explicava os processos de papel ainda, né? Não hoje, na modernidade, como vocês acabaram conhecendo os processos, não é? O Ricardo é da época que o cara mais rico da justiça era o cara do Xerox, né? Porque tu tinha que pegar o processo em carga. Eu tô falando que é o Ricardo, mas eu também peguei essa época de pegar processo físico, tirava em carga, tirava a cópia de tudo. Pô, o cara mais rico do tribunal sempre foi o cara do Xerox. Era isso mesmo. E a gente achava que ter uma máquina daquela garantia o futuro. É verdade. Não é verdade? Pra te conseguir ter uma licença para fazer as cópias no fórum, lembro, cara, isso é muito louco, velho. Hoje em dia tem todo o Brasil num clique no celular, né? Você sabe o que eu me lembro? Acho que vocês não vão lembrar disso, porque não é do tempo de vocês. A gente tinha, naquela época, as convenções coletivas de trabalho, para que elas fossem reconhecidas como válidas, eu peguei isso, né? Elas tinham que ter um selo da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Não acredito. Já, eu achei que tinha dizer que tu selo. tinha que juntar, porque para mim sempre foi um absurdo, já porque era um documento comum às partes, né? Então tu começava o processo, a inicial já... um volume de convenções coletivas que tinha que ser anexada para ser visualizadas. Mas essa do selo não tinha Tinha que ter um selo. Então, o que acontecia? A Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo tinha boa parte da sua renda, né, advinda justamente da venda desses instrumentos coletivos. Selos, caramba. Porque esses instrumentos coletivos tinham um selo que o autenticava.
perante a Justiça do Trabalho. Que loucura. Né? Veja só, então isso aí é muito curioso. Né? E daí, desse ambiente todo, né, que o professor Álvaro e a professora Marinês me proporcionaram a oportunidade de conhecer, eu comecei a direcionar o meu caminho. Né? Aí, trabalhava numa empresa, cheguei no 4º ano de Direito, falei, olha, eu preciso estagiar, senão eu vou acabar essa faculdade e vou fazer o quê? Eu larguei o emprego que eu tinha para poder ir estagiar, ganhar muito menos naquela época. Naquela época o estágio também não era como hoje, não é? Hoje o estagiário vai no seu escritório e ele pergunta quais os benefícios que você dá, enfim. Naquela época Só a para gente... fazer um parênteses, a gente teve uma situação até interessante. A gente teve 5 estagiários que a gente efetivou, mas eles declinaram depois a vaga. Curioso. Né? Na minha época, se um professor meu me chamasse para fazer um estágio, eu ia morar no escritório. Porque o estágio é um momento muito próprio, oportuno e interessante de aprendizado. Não é o momento de se ganhar dinheiro. Assim era, né? E não é que hoje virou um momento de se ganhar dinheiro, mas talvez a própria necessidade do mundo contemporâneo não permita mais que seja como antigamente era. Era a possibilidade de se espelhar em alguém, né? Eu acho que isso é um ganha-jogo também, que as pessoas, infelizmente, acabam não enxergando da mesma forma que se enxergava no passado, mas tu está no contato, no touch a touch com um advogado renomado, realmente, tu queria morar perto, porque tu queria ser aquela pessoa, né? Eu acho que um paralelo, falando assim, né, do direito do trabalho, mas eu acho que falando um pouco de know-how, que é onde é que tu vai conseguir o know-how se não é tu trabalhando no escritório de advocacia, se não é tu estagiando, porque no fim do dia o advogado se forma sem uma profissão, tu te forma em direito sem OAB, né? Tu tem que ainda passar pela OAB, e aí o direito lá, na faculdade, ninguém vai te ensinar, a gente vai aprender sobre princípios, né? Mas como aplicar isso aqui no caso concreto e conseguir pagar a anuidade, né? Então, como conseguir fazer esse aprendizado? E da nossa parte também, eu consegui estagiar uma época, mas depois tive que trabalhar para fazer a faculdade. Mas a questão é essa, tu sai com diploma e agora? Para onde é que eu vou, né? Isso é complicado. Sabe que essa época do estágio era muito curiosa, porque eu fui fazer um estágio no escritório de um advogado que é queridíssimo. Mas era um advogado que tinha um escritório muito pequeno, ou seja, era ele, uma moça e eu que entrei. Né? Um escritório minúsculo de reclamantes, de empregados, de advocacia de empregados. E ele terceirizava absolutamente tudo. Ele realmente não atuava como advogado. Não é? Era um vendedor. Mas ele tinha os clientes, etc. E o que acontecia? Foi curioso, foi uma das maiores coisas que aconteceu na minha vida, porque eu fui estudar para poder fazer o que ele não fazia. Não é? Então eu fui aprender a fazer petição inicial, fui aprender a fazer isso, a fazer réplica. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ser um dos terceirizados. Então eu montei o meu escritório e nas minhas férias eu fazia réplica, petição inicial, recurso ordinário, recurso de revista, e eu passei a ser um dos terceirizados. E aí montei meu escritório conhecendo já as peças e sabendo fazer as peças. Quando tu te formou, tu já foi advogar com o teu escritório próprio? Eu montei o meu escritório com um colega meu que já era formado no final do meu 4º ano. Nossa, que loucura. Eu queria ter o meu escritório. Né? Então eu era estagiário ainda, né? Mas ele poderia assinar, então eu ajudava ele nas atividades e tocávamos ali o pequeno escritório. E o primeiro escritório, ele também foi relacionado ao direito do trabalho? Ou era generalista? Direito do trabalho, é o mesmo até hoje. Até hoje? Até hoje é o mesmo. Quantos anos já, Ricardo? Não vamos entregar a idade, né? Não, vamos sim. Esse escritório foi montado em 96, 30 anos agora, 30 anos. Ano que vem. E durante esses 30 anos de militância na área trabalhista, como que tu viu, como que tu enxergou essas mudanças que ocorreram na legislação, Constituição, na reforma trabalhista, em algumas mudanças de entendimento? Como que tu vê esse caminho do direito do trabalho ao longo desses 30 anos? Olha, eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem que ter uma certa, na minha modesta opinião, compreensão, é que as coisas automaticamente mudam, não é? Então, e aí eu posso dizer com bastante tranquilidade para vocês que quando o Susequinde, né, Ney Maranhão, né, fizeram a CLT,
enfim, o projeto de CLT, quando você pega o artigo 840, por exemplo, que é o artigo da petição inicial, eu me lembro de que eles diziam que aquele artigo previa a forma simples de se escrever, né? Por quê? Porque eles imaginavam alguém do interior querendo reclamar pessoalmente para um juiz sobre um direito que ele efetivamente acha que havia sido violado. Então, a simplicidade da forma, que é, por exemplo, um dos princípios, né, que a gente pode pensar em relacionado ao processo do trabalho, está altamente vinculado a atender uma sociedade que era muito menos atingida pelo dinamismo da comunicação hoje, eu diria, não é? Pelas informações. Eu sou da época que a gente lia o Diário Oficial. Não é? Então, veja, eu estou falando de coisas que talvez para muita gente seja uma grande novidade. Como assim lia? Não é? Hoje não, hoje você assiste uma sessão do Supremo Tribunal, uma sessão do TRT, uma sessão do TST, ao vivo. Não é? Então, talvez a gente tem que entender que digamos assim, essas alterações, muitas acabam ocorrendo realmente em razão de uma natural alteração do estado de coisas. Né? Agora, evidentemente que se a gente entrar para outros caminhos, a gente pode achar isso bom, aquilo ruim. Eu acho que o que importa nessa ideia toda é sempre entender que a Constituição Federal, né, que tem o humano como espinha dorsal, ela deve ser o impacto primeiro de toda e qualquer decisão com um olhar na legislação infraconstitucional. Eu acho que essa é a ideia, porque eu gosto muito de uma frase que às vezes eu penso quando eu vejo uma decisão que a mim parece que tem uma certa carga de, digamos assim, eu penso assim, né? Para a gente deixar bem simples, né? Kant dizia que a liberdade, não é? Ela na verdade não ela está em fazer o que tu não quer. Fazer o que você realmente não quer fazer, porque quando você faz só o que você quer, você acaba sendo escravo dos seus desejos. Exatamente. E é isso que a gente não pode deixar contaminar nunca uma demanda judicial, uma discussão judicial, uma questão judicial. Eu lendo o livro ali, né, eu vi que tu trata bastante sobre o período pós a Segunda Guerra Mundial. Qual foi a importância desse evento histórico para quem está nos ouvindo agora em casa, para o direito constitucional de modo geral a nível mundial, né? Olha, a Segunda Guerra nos mostrou o que o homem é capaz. Eu acho que eu sempre acabo, infelizmente e felizmente, pelo lado do conhecimento, né, compreender esse tipo de atitude. Então, nada nos surpreenderá, eu acho, mais disso, né? do que aquilo que aconteceu ali. Mas isso, no nível constitucional, trouxe importantes reflexões. E uma delas é a questão justamente de saber que constitucionalmente, né, nós poderíamos ter vários estados constitucionais, e que nós deveríamos escolher o estado social, né, o estado de direito, o estado, talvez hoje uns falam em estado capital, não é? Eu não sei. Nós temos dentro de um estado constitucional escolher, digamos assim, para ser um pouquinho mais técnico, alguma aderência maior a isso ou aquilo, né? Então eu acho que a Segunda Guerra ela não pode sair das nossas mentes com relação a ser uma lição de vida para o olhar que a gente tem que ter sempre quando a gente fala de democracia, principalmente, quando a gente fala de direitos humanos, de garantias, né? Saber que as minorias possuem no texto constitucional a garantia de poderem se defender. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que essa é uma visão mais ou menos que eu tenho. Eu acho que uma questão que tu trata também, né, a importância da Declaração dos Princípios, né? E a importância também da gente sair um pouco do modelo do direito, do positivismo. Acho que essa é uma questão que é clichê, mas quando se perguntava para um nazista por que ele fazia aquilo ali, porque era legal. Era legal. Né? Não de ser legal, de ser bom, mas de ser legalizado, né? De ser positivado a atitude ser positivado dele. Aquela atitude... Era a desculpa dos nazistas, né? Não, eu estava cumprindo a lei. Estava cumprindo a lei. Então, acho que essa questão também vem, as constituições com bastante princípios para a gente poder, quando constrói a norma, olhar os princípios que estão sendo seguidos, sim ou não, né? Mas eu faço uma pergunta de uma ponderação que eu fiz algumas vezes, né? Nós temos uma Constituição que ela te dá garantias.
ela te entrega direitos, né? Olha, tu tem direito à saúde, tu tens direito ao transporte. E quando eu tenho, por exemplo, nos Estados Unidos, uma Constituição negativa, ela determina o que o Estado não pode fazer em relação ao indivíduo. Então, olha, o Estado não pode intervir no direito de tu ter uma arma, não pode intervir no teu direito à liberdade de expressão, que é um outro modelo. E eu pondero se esse modelo, onde eu estipulo direitos, ele não traga um resultado desse número grande de processos que a gente tem na justiça. E esse excesso, se for excesso ou não, também é de se ponderar, de poder judicial. Porque, ok, Estado, hoje eu quero ter direito ao transporte. Então me dá uma passagem para eu visitar a Suíça. Quem que vai decidir isso? O juiz. Então como que eu, com uma Constituição que é muito garantista e principiológica, como que eu consigo controlar esses possíveis excessos e esses números de processos que surgem? Porque, inclusive, é uma crítica que se tem hoje à própria reforma trabalhista, que ela trouxe na legislação que teria uma responsabilização do reclamante, caso ajuizasse, teria que pagar as custas, os honorários, correto? E quando, na verdade, houve um declínio no número de processos, e com decisões no sentido de que realmente é possível conceder a assistência judiciária, hoje se vê uma retomada do número de processos. E eu pondero contigo sobre como que tu enxerga, se há uma falha na Constituição, não seria, se o outro modelo seria melhor, se, ok, eu estou entrando de fato com o processo porque eu teve uma infringência ao meu direito, ou estou somente me aventurando, né? Olha, eu acho assim, são muitas perguntas complexas, na verdade. Sem dúvida. Mas o que eu acho? Eu acho que para a gente poder falar Brasil e Estados Unidos, por exemplo, a gente tem que ir lá atrás na história e ver a cultura de ambos, né? Então, assim, como é que surgiu... como é que surgiram os Estados Unidos, né? Primeiro foi uma vontade própria, não é? Como é que acabou a escravidão? Como é que essas coisas foram acontecendo lá? É muito diferente de como elas foram acontecendo aqui. A segunda coisa, né? Lá nós temos um regime de common law, não é? E ao contrário do que muitos pensam, não é que o regime de common law ele seja baseado só em costumes. Não, tem tantas leis quantas tem aqui. Só que a cultura é levada muito mais em consideração do que aqui, não é? Nós, por exemplo, na área de direito do trabalho lá nos Estados Unidos, nós temos as class actions, que são ações com maior amplitude, como se fossem ações coletivas. Aqui nós temos o direito individual, não é? Como motor das ações, o direito individual, então isso amplifica. Lá nós temos uma regulamentação jurídica, judicial e jurídica por estado, não é? O que aqui nós não temos. Então aqui alguém que ganha um ticket para almoçar em Manaus não pode ser comparado ao CFO de um banco que está aqui na Faria Lima. Então veja, a gente tem muitas coisas que, digamos assim, que podem amplificar e até trazer uma certa complexidade com relação aos direitos mesmo, né? E até a compreensão deles, não é? Daí a dizer que ou a Constituição está incorreta ou o Poder Judiciário, eu tenho uma certa dificuldade. O que eu posso dizer do Poder Judiciário, que eu acho que não é bom, mas que eu não teria uma solução, e eu costumo não dizer assim, olha, eu aponto o dedo, mas se eu tiver uma solução, é que, por exemplo, magistrados sejam julgados por quantidade, não por qualidade. Isso é uma coisa que não é bom, tá bom? Isso não é legal, não é bom, mas eles também não acham, tá certo? Na minha modesta opinião, pelo menos com os que eu tenho a oportunidade de conversar. E isso é uma regra imposta. Agora, como é que então nós vamos resolver? Se a gente tem ministros no TST com 18, 20 mil processos no gabinete, não é? Como é que nós vamos resolver essa questão? Aí eu digo para vocês que uma das coisas que que nós perdemos uma oportunidade, com todo respeito, é que o CPC de 2015 não trouxe o processo coletivo em seus forma artigos, de instrumento, né? Talvez para. E a gente fica hoje, quando você tem um processo coletivo, você fica, digamos assim, recortando o processo individual para
dar uma cara ao processo coletivo, né? E isso não é bom, isso não dá uma segurança O jurídica. TST agora vem com os precedentes, vem tentando unificar, né, a questão da jurisprudência nessas discussões individuais, como se fosse uma decisão realmente de uma ação coletiva. Agora, tô falando da quantidade de processos, né, eu me recordo, o primeiro estágio que eu fiz, eu tinha 14 anos, eu estagiei no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E eu estagiava na vice-presidência do tribunal, no local onde saíam os despachos de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial. E aí eu trabalhava e aí tinha a vice-presidência que faziam esse controle, e eu tinha 14 anos, eu trabalhava numa sala em que os desembargadores, eles desciam para assinar os despachos. Nossa. E aí virava a eleição, sempre chegava o pessoal novo. E a sala, assim, ó, não tinha onde tu sentar de quantidade de processos que tinha que assinar. Então, era uma mesa que era o dobro dessa, o desembargador chegava, isso aqui uma pilha de processos, e ele ia lá. Próximo. E aí passava o próximo, e assinando. 2 vezes na semana ele passava 4 horas, pensa, olha o desperdício da intelectual e do dinheiro público, né? Assinando. Aí teve uma eleição que aí mudou a composição, o desembargador veio, olhou aquela pilha de processos e pegou o primeiro, começou a ler. Para ver se o despacho de admissibilidade ele estava convencido daquilo ali. Cara, e aí eu 14 anos, será que ele vai ler tudo? Por quê? Eu não conseguia entender. Por que ele vai ler? Porque os outros não liam. Por que ele está querendo ler? Ele falou, não, é o seguinte, o meu entendimento é a minha assinatura, eu não vou colocar essa assinatura naquilo que eu não acredito. E aí se passou e a sala não tinha mais onde sentar. Por quê? Os gabinetes mandavam os processos, a pilha cada vez subia mais, embaixo da minha mesa tinha processo, e tinha uma particularidade que o desembargador, ele dormia no momento que ele estava na assinatura, que era tão... não, perdão, minto. Primeiro, então, daí ele se dobrou a regra e disse assim, não, entendi, pessoal, não tem como eu ler todos os despachos. Não é possível, eu vou começar a assinar. E a pilha começou a baixar. Só que era uma atividade repetitiva. O que acontecia, muitas vezes ele dormia assinando. Aí a gente pegava um processo grande lá e jogava na mesa para ele acordar, porque era falta de educação. Um moleque de 14 anos acordar um desembargador vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mas aí a gente nota como que o sistema de fato funciona, né? E isso é preocupante, de certa forma, né? Sem dúvida. É essa ponderação de número de processos versus justiça. Sim. Quanto mais eu aumento o número de processos, eu posso ter uma percepção de que o Estado está atuando, mas se tu for talvez analisar os casos em concreto, muito da justiça é perdida. Porque não é humanamente factível o julgamento, a análise, o desenvolvimento do caso com a atenção que ela deveria ter, né? Então, claro, é difícil trazer soluções, talvez o próprio tecido social do Brasil, ele esteja rompido, que nem tu trouxe, os Estados Unidos é uma outra realidade. Sim, porque ele tem um tecido social construído de outra forma, as pessoas confiam mais uma nas outras. Ainda por incrível que pareça, eu tenho a palavra vale algo. E um país, a gente pode ver pelo número de processos também, que ele tem rompido esse tecido social, porque as pessoas não confiam mais uma nas outras. Tudo precisa ser no contrato, e se não der certo, eu judicializo, né? É um problema, sem dúvida, talvez seja um reflexo do estágio da sociedade que nós vivemos hoje. Agora, Isaac, você tocou num ponto, e o Rafael também, que é uma coisa que eu tenho refletido sobre, e aqui vou falar o meu pensamento hoje, não é? Eu me preocupo bastante com a velocidade que os precedentes estão sendo firmados. Né? Toda semana muda, né? E assim, a minha preocupação é porque, veja, o que é que nós temos hoje no mundo? Se a gente parar com um pouquinho de calma e olhar, a gente fala assim, olha, desde que a gente eu entrei na faculdade, que sou mais velho, a gente ouve a seguinte história, olha, o direito vive correndo atrás dos fatos. Né? Uhum. Você imagina, nos dias de hoje, o que é correr atrás de um fato. Não é? É muito diferente do que é correr atrás de um fato há 30 anos atrás. Sem dúvida. Né? Porque os fatos hoje se espalham e as coisas se modificam com uma velocidade digital, eu diria, né? Que realmente é uma coisa muito diferente. Globalizado, não é só aqui, enfim, tem mil aspectos que a gente poderia... Aí o que acontece? A lei atrasa.
né? Aí o que acontece? Os sindicatos, em sua maioria, fazendo aqui as exceções respeitosas, aqueles que atuam bem, os sindicatos fazem instrumentos coletivos que ou repetem a lei ou repetem o próprio instrumento há 10 anos. Né? O sindicato perdeu o foco, infelizmente, naquela função que é a primordial dele, que a Constituição dá para ele, que é a de negociação. Não é? Então, a gente não vê negociação em quase nenhum sindicato. Não é? E aí, a gente tenta... e aí, desesperadamente, eu entendo o judiciário nesse ponto, não é? Resolver sozinho o problema. Não é? E aí eu acabo criando teses que às vezes não foram suficientemente debatidas ou pontualmente debatidas, e eu quero dizer que aquilo será o melhor para a sociedade. E talvez, né? Nem sempre seja aquela a melhor decisão, e se a gente esperasse mais um pouquinho, a gente conseguiria o longo prazo é importante, né? Eu acho que a temperatura do longo prazo, eu acho que a maturação do próprio entendimento. E falando nisso, essa questão agora do próprio precedente sobre administradores de cartão de crédito, né? O TST declara que são instituições financeiras, aí agora as próprios administradores, mas eu não sou uma instituição de pagamento. E agora, como é que eu vou... Aí teve o julgamento de embargos agora recentemente e não esclareceu ainda. Então, talvez o tema não estivesse maduro, talvez suficiente para ser julgado. Ricardo, falando um pouco também do livro, assim, para quem está nos ouvindo, né? O que seria esse princípio da proporcionalidade aplicado num caso em concreto? Eu vi que no livro tu trata alguns casos, do moral e da revista eu acho íntima. O que a gente poderia dizer, para ficar uma coisa bastante simples. Eu acho assim, quando eu tenho duas leis, ou uma lei, um decreto, ou qualquer coisa assim, eu vou aplicar de acordo com alguns critérios que a gente conhece, ou da especialidade, ou de quando a lei entrou em vigência, etc. e tal. Tenho lá os critérios de aplicação da legislação. Então, eu afasto uma, aplico a outra. E o juiz diz assim na decisão, olha, neste caso eu afasto essa legislação e aplico essa, tendo em vista A, B ou C. E a gente chama isso do que em direito? De subsunção. Então, ele vai pegar o fato e vai encaixar numa norma. Legal, fato, ótimo. Isso é muito fácil ver no penal, fato típico. Ele é típico, então o crime é esse. Esse fato é típico para esse crime B. Então é mais fácil até no penal de ver. Só que muitas vezes, em razão de tudo isso que a gente acabou de falar, da velocidade, a gente acaba tendo conflitos que não estão resolvidos na legislação infraconstitucional e que envolvem garantias ou direitos fundamentais que estão na Constituição. Não é? E aí o que acontece? Então eu posso ter privacidade e propriedade. Esse é o caso da revista íntima, né? O caso da revista íntima. Né? Eu tenho privacidade e propriedade. Então, num caso concreto, essas duas garantias constitucionais entram em rota que a gente chama de colisão, aí dependendo do autor. Aí dependendo do autor, um chama de mandado de otimização, outro de sopesamento, mas elas entram em rota de colisão. Neste caso específico, veja, eu não posso dizer assim, estou aplicando o artigo tal da Constituição e afastando o artigo tal. Eu não posso afastar o artigo constitucional, não é? Então eu digo assim, neste caso, eu dou maior potência, maior otimização, maior força à privacidade. Neste outro caso, eu dou maior força, maior potência à intimidade, né? Ou à propriedade. E aí, naquele caso, esse é um problema muito sério. Por quê? Porque quando a gente trata em TST, muitas vezes, ou em Supremo, de um caso que, no fundo, é um conflito desses, claro, e a gente decide em abstrato, a gente pode penalizar conflitos em que outros valores, outro significado deveria se dar àquela interpretação. É complicado. Quando a gente fala de princípios, eu acho, e valores, tem também a carga muito subjetiva de quem está construindo a norma, né? Eu tenho uma frase aqui para ler, que eu vi no livro: uma decisão correta, legítima, proporcional é aquela que é uma solução de compromisso, em que cada direito cede até um ponto que não possa ser ultrapassado. Frase do professor aqui. E eu acho que essa questão que é importante, né, ser discutida. E aí quando tu tem, por exemplo, uma uniformização de uma determinada situação, revista íntima, como que eu vou tratar? Ali no livro tu trata de dois fatos diferentes. Como que todos os fatos vão ser aplicados daquele determinado entendimento se a revista íntima
afeta ou não o direito à intimidade da pessoa, né? Por isso que é processo a processo. Mas Isso como não fazer pode- isso no Brasil com tantos processos? Mas não. Então, é o que eu disse, eu não tenho uma solução. É. Eu sei o que me parece ser o melhor. Sim. Não é? Para que a gente fale assim, poxa, aqui. E veja, mesmo que a gente faça isso, eu posso ter o ponto de vista, e não tem problema nenhum, de que a decisão está errada. Uhum. Não tem problema nenhum. Mas pelo menos, o que eu digo? Em homenagem ao 482 do CPC, ao 832 da CLT, ao 939 da Constituição Federal, eu sei por que eu ganhei ou por que eu perdi. Eu acho que a grande justiça, eu diria, e o grande desafio é saber por que o meu cliente perdeu ou por que ele ganhou de forma fundamentada, motivada, para usar a expressão de Michele Tarufo. Né? Então, eu acho isso. Esse é o desafio da nossa justiça hoje. E nasce com isso um outro desafio também, é de trazer uma estabilidade no que vai ser decidido nos próximos casos também. Porque se eu não consigo uma análise tão aprofundada do caso a caso, e eu deliberadamente me apego no princípio da proporcionalidade para tentar decidir um caso em específico, talvez, porque é uma dor que nós sentimos no próprio escritório. Às vezes eu tenho o mesmo cargo, o mesmo período, a mesma instituição, e eu tenho decisões completamente diferentes. Então, A mesma prova, prova, o mesmo contraditório, uma interpretação totalmente diferente do fato em si, né? e dessa forma, eu acho que para a sociedade, em termos de entender a justiça, que eu acho que existe um fator social que é importante, que é a pessoa trazendo sempre para o direito penal, fica um pouco mais simples de entender, né? Tá, o cara roubou, ele foi preso ou ele não foi? Né? Ele cometeu o delito, ele foi preso ou ele não foi? A questão da discussão jurídica por trás, ela é de suma importância, mas a grande questão é como que eu vou ter uma previsão de comportamento da justiça para determinados fatos. E eu acredito que hoje a gente vive essa insegurança e essa incerteza sobre o futuro. Até propriamente o direito do trabalho, ele caminha para onde hoje? Talvez há uns tempos atrás, há 4 anos atrás, a gente falaria, olha, tá para acabar. Tinha gente falando sobre isso, né? Vai deixar de ser uma justiça especializada. Hoje a gente caminha talvez para um outro cenário, e eu acho que essa insegurança dentro da nação, ela gera diversos transtornos para a sociedade como um todo, né? Eu não tenho dúvida. E tem uma coisa que é relevante, né? O direito não é o direito do emprego, né? É o direito do trabalho. Isso é Então, assim, eu digo isso porque o que eu tenho... Claro que não são todos, mas... primeiro, essa sensação que a sociedade às vezes tem de injustiça, ela tem também, às vezes, que parar para pensar um pouco, que quando a gente não tem acesso aos autos de um processo, de uma forma completa, e não conhece todos os fatos, e não conhece o direito, é muito mais fácil a gente ter a sensação de injustiça. Né? É mais fácil, isso é uma verdade. É a mesma coisa que eu, Ricardo, querer dar pitaco para um neurocirurgião. Eu realmente não tenho condição, eu hoje não tenho condição. Né? Agora, essa sensação que você diz também é bem curiosa, né? Porque além dela levar para a sociedade uma ideia de injustiça, a gente tem uma questão que é muitas vezes inerente, e aqui com todo respeito, que muitos jornalistas antigamente narravam o fato, que era uma coisa interessante. Porque se você me contar um fato, eu posso achar o que eu quiser desse fato. Né? Por exemplo, eu acabei de falar, olha, tem uma sentença super bem fundamentada que eu posso dizer assim, poxa, eu não concordo com ela. Não é? Agora, quando eu narro o fato, já tentando te convencer do sentido dele, Tu já dá o teu viés, né? aí você vou dizer assim, você tira a solidez, a possibilidade. É uma coisa que eu orientar alguém a escrever uma tese de doutorado dizendo para ele o que é o certo. Não, eu tenho que dizer para ele, dentro da pesquisa dele, por onde ele tem que ir. Agora, quem tem que ir é ele. Tá certo? Então, assim, eu acho que isso talvez seja
o real sentido de liberdade. Não é? É de que a notícia seja dada da forma como ela aconteceu, com as coisas apuradas direitinho, que o orientando seja orientado no caminho, mas que não se escreva o caminho nem a trajetória para ele. Então, eu acho que essas coisas estão faltando um pouquinho. Todo mundo hoje tem muita razão. É o problema das redes sociais também. Eu acho que também é uma questão que dá voz muito, né? E os próprios fatos, eles têm uma conotação sempre diferente conforme antes era conforme o jornal, hoje conforme o perfil que tu acessa, aquele fato ele é trazido de outra forma, né? Tu trouxe a questão da Segunda Guerra Mundial, na pergunta sobre a questão da Constituição, dos direitos, né, fundamentais, direitos humanos, e tu trouxeste muito, muito interessante essa questão da notícia, do investigativo, do fato, e às vezes eu não dar a notícia, eu já sou tendencioso. Que, por exemplo, em Berlim, quando os soviéticos eles estavam invadindo Berlim na Segunda Guerra Mundial, o jornal do partido estampou na primeira capa que as tulipas de um determinado jardim estavam sendo removidas. Então, tu entende a deturpação da realidade, do fato? Sem dúvida. Qual a importância de uma tulipa? Os caras estão invadindo o nosso país, estão invadindo a nossa capital, vai acabar o regime. E eu não noticio. Então, como a manipulação da informação, sendo eu dando um viés, ou eu apenas deixando de apresentar a verdade, apresentar talvez o fato, sem até o julgamento da verdade, deixando a pessoa, ela já te leva a tu ter um desvirtuamento de como que a sociedade vai se comportar, de como tu como indivíduo vai se comportar, de como que tu tá sendo manipulado sobre a realidade que se apresenta. E você sabe, Isaac, você falou uma coisa da Constituição e eu me lembrei agora aqui, e eu acho que vale a pena essa referência. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra junto com o professor Ferraioli, né? E até estava vendo essa lembrança ontem, né? O professor Ferraioli, talvez hoje das maiores referências, né? E ele disse, não sou eu que estou dizendo, que a nossa Constituição, na visão dele, talvez seja a melhor que ele já tenha lido. Né? Isso tem um significado muito interessante. Tem. Muito interessante para a gente. Né? A gente está falando de um grande estudioso, né, do tema, né? Porque a gente não pode culpar o texto. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que havendo uma lei que proíba ou permita alguma coisa, se a pessoa quiser, ela não precisa nem que exista a lei, ela desrespeita a lei e pronto. Você pode criar uma pior, e ela vai desrespeitar. Né? O texto só está lá. Né? Ele só está lá. Né? Então, cabe ao humano saber como é que ele vai agir. Eu vou fazer uma provocação. Desculpa, só fazer uma provocação, já aproveitando, cabe ao humano saber como ele agir. É possível achar a verdade, achar a justiça sem transcendência? Sem transcender a questão só do direito, né? Pensar um pouco a própria filosofia. Até para te perguntar, tu trata a transcendência do ser humano, por exemplo, valores existência metafísicos. de Deus. Existência de Deus, da própria religião. Como que a gente profundo consegue... agora é profundo, mas como que a gente consegue descobrir o que é a verdade? Porque, que nem tu falou, tá, tudo bem, cada um trata uma verdade. E se existe uma verdade? Que é uma outra pergunta daí filosófica. Mas é muito filosófico, né? Mas eu acho que... eu tenho uma teoria que as pessoas substituíram também a ideologia, a religião em si, como busca da verdade, por uma ideologia. Então, quando a gente vê verdades diferentes, na verdade a gente está vendo pacotes ideológicos sendo noticiados ou tratados de forma diferente. A própria moralidade por si, né? A própria a ideologia comunista, por exemplo, ela é moralista, né? É uma teoria moral. Vocês querem pior do que a expressão do próprio direito do trabalho, princípio da verdade real? Exato. Exatamente. Isso talvez nos diga que existem verdades que não são reais. São reais. Né? Então, assim, a verdade é uma incógnita muito grande para o ser humano. Né? Eu acho que talvez alguns filósofos que
tiraram a própria vida ou enlouqueceram, não é, estivessem em busca dessa resposta. Né? Então, não vou nem me atrever a responder. A tentar. Não, mas a pergunta não era era realmente só uma provocação, não, mas é realmente uma provocação. Me lembrei da história do livro Justiça, né, de Michael Sandel, que ele trata da história do bonde, né? Então, como é que tu vai explicar a justiça para um leigo, né? Então, a história é que existia um bonde que estava descontrolado e aí o maquinista ele tinha que optar entre acertar uma pessoa ou 3 pessoas. Sim. Qual a decisão moral mais correta, né? Então, acho que ninguém vai discutir aqui se a pessoa optar pela decisão de acertar uma pessoa, né? Mas ele começa a complicar, né? Complicar. E se fosse se essa pessoa, né? Fosse uma criança e outros 3 fossem 3 idosos já no fim da vida. Como que tu faria isso? Né? Porque é uma visão consequencialista, né? Tu tá tentando fazer um cálculo e essa é a dificuldade, isso é um pensamento perigoso, né? De eu fazer um cálculo sobre como que eu vou tratar a moralidade, tratar o certo e o errado. Porque que nem tu falou, é transcendente, não é algo matemático. Se eu começo a fazer um cálculo sobre o que é certo, eu posso ir para absurdos. Daqui a pouco eu tô... não, mas então para salvar aqui a vida de milhões, eu vou sacrificar aqui milhares. E os meios começam a justificar os fins. Exatamente. Né? E aí a gente vai para o utilitarismo, exatamente. Acho que é um pouco do que ele critica, né? Só que ele tenta chegar é difícil chegar numa... Né? A gente vai num modelo mais kantiano, que é o que a gente vive hoje, não ser um fim, não ser um meio para um fim, mas um fim em si mesmo. E eu li um outro livro falando um pouco sobre dopamina, que eu sempre gosto de comentar esse livro, porque eles fazem um estudo, por exemplo, assim, da vida, do valor da vida. Está aqui, uma pessoa está escolhendo na hora, até um médico, se ele vai salvar aquela vida ou não, quais as condições, um transplante e tudo mais. E aí eles fizeram uma correlação do cérebro, como que o cérebro se comporta ao tomar essas decisões. E aí hoje, quando a gente vive num mundo de guerra, que a guerra hoje é o quê? É um drone. Uhum. Então, o cara, quando ele toma aquela decisão de eliminar um terrorista que vai eliminar outras pessoas ao redor, como ele está tão distante... Desassociado da realidade. Ele está totalmente desassociado da realidade. E aí o cérebro dele tem um outro comportamento, porque ele não consegue sentir a empatia suficiente, que é uma pessoa no caso concreto. Né? Mas veja só, Rafael, isso que você está falando é uma coisa muito interessante, porque quando a gente está, ou sei lá, uma parte da sociedade, tá dentro do seu carro blindado, no ar-condicionado, não é? Indo para um grande shopping, gastar bastante dinheiro nas suas compras, não é? Ele muitas vezes está dissociado do que 80%, 90% da população vive. Está numa bolha, né? Então, o que é verdade para ele ou o que é justiça para ele é uma coisa um pouquinho diferente do que é verdade e justiça e até o que é bem-estar. Não é? De uma pessoa que não tenha, digamos assim, essa possibilidade de ter esse contato tão próximo ou viver a própria riqueza no sentido capitalista. Né? Então, assim, essas verdades, para mim, verdade, se eu pudesse dizer uma coisa, é uma fotografia, não é, de um momento que só aquela pessoa enxerga. Eu acho que cada um tem a sua. Isso é uma coisa muito difícil. Né? E é naquele momento, porque eu posso ler um livro hoje à noite e mudar a minha opinião sobre uma coisa que eu tinha absoluta segurança de que era o melhor caminho. Então, por isso que eu falo fotografia. A fotografia, ela não é igual a um filme. Ela é estática. Uhum. Né? Então, talvez a verdade tenha um pouco desse sentido. E se a gente pudesse tentar compreender isso, talvez nos ajudasse em muitas coisas, em ouvir o próximo, em entender que o barato da vida, como diz o outro, é você viver em conjunto, viver com o outro, viver para o outro. Não é? Com certeza. Eu acho que essa é um exercício que te faz muito bem para você não cair no pêndulo de Schopenhauer, de achar que, né, você quer tudo e quando tem também está insatisfeito. Está insatisfeito de qualquer forma. Então, não pode desejar aquilo que já se tem. Né? Então, eu acho que talvez seja um caminho interessante. Né? Também não vou dizer que é a verdade, tá? Porque... Mas é interessante isso, porque quando a gente pega a aplicação do direito, tu falou de um livro que tu leu, que tu teve uma outra interpretação, né? E agora a gente tem o quê? Tu começou falando do princípio da simplicidade, né?
porque tá lá, o artigo tá lá ainda até hoje. Acho que não foi. Não, tá lá. Posso estar falando uma besteira. Não, tá lá. Mas agora o TST está exigindo que eu calcule o processo pedido a pedido. Pois é. Então, assim, é o mesmo, o artigo continua lá. Né? E aí o que me pergunta é assim, se a gente realmente não está falando, às vezes, muito do utilitarismo, inclusive de caráter econômico. Se as normas não são atualizadas também muito pelo caráter econômico, né? Olha, veja, tem algumas decisões, e com todo respeito, na seara trabalhista, e eu acho que isso é uma coisa que é bastante, para mim, muito tranquilo de se falar, não é? Por exemplo, quando você pega o tema 725, que trata de forma igual, não é? Uma coisa que é diferente da outra, com todo respeito ao relator e à formação do voto, da turma que votou, eu acho o seguinte, ali, quando você pega o voto e lê lá quase 180 folhas, você vê que não há uma citação, por exemplo, de um autor trabalhista. Sim, foi tudo em cima de economia e ideologia. Tudo economia. Então, veja, se eu estou ali, essa é uma questão interessante, a gente falou de proporcionalidade agora há pouco. Para mim, essa era uma questão que não poderia ser decidida dessa forma, assim. Mas é uma visão minha, né? É uma questão... eu acho que é minha também. Não, é que eu acho que é um caso específico, né? Eu acho que há casos e casos. Eu acho que esse é um caso que eu não consigo abarcar todo mundo e jogar no mesmo tanto sistema. Que vai para... A gente vai discutir também agora um pouco da pejotização e como que eu não vou ter um olhar econômico sobre isso. É difícil, porque eu vou ter que, de uma certa forma, classificar as pessoas, e eu acho que não vai ter outra saída, em cima daquela remuneração que elas têm. E aquilo que tu falou da bolha é muito interessante, né? Porque realmente cada condição financeira faz tu viver uma verdade mas e uma acabou realidade. também primazia da realidade. Botar tabelando, né? Mas a gente fez isso com dano moral, né? Não, e você veja só, por exemplo, uma discussão interessante do 899 da CLT, né? Ela diz que o recurso é feito por simples petição. E se discutiu durante um tempo, se bastaria eu dizer assim no meu recurso ordinário, olha, eu estou recorrendo à sentença. Exato. De tudo. Simples. Não, porque aí é simples, mas é simples sem fundamento. O simples não quer dizer que... Não, isso sabe? Tu começou, eu acho que tu falou ali, logo no início da conversa, falou, não é porque o direito do trabalho é simples que ele não tem fundamento, ele tem muito fundamento. Né? Se você pegar alguém para fazer, e aí com todo respeito, de novo, que é acostumado a fazer audiência na marcha processual de um processo da justiça comum e que venha fazer uma audiência una trabalhista, vai se assustar bastante, não é? Com uma manifestação na hora, etc. É uma coisa que você tem que ter. Não é que o advogado trabalhista ou o juiz trabalhista são melhores, não é nada disso, mas a dinâmica é diferente. Como se alguém me ligar e falar assim, Ricardo, eu preciso que você vá à delegacia comigo. Eu confesso a vocês, eu não sei me portar numa delegacia. Eu não sou daquela área, né? Então, assim, é curioso, isso é muito curioso, é muito interessante. Essa dissociação que tu trouxe, ela se aplica, na verdade, no próprio julgamento dos processos instruídos, né, na Justiça do Trabalho. Porque quando o juiz de primeiro grau, ele, de fato, ele vê no olho da pessoa e ele tem o feeling, né? Eu acho que esse cara tá mentindo. Pô, eu acho que essa testemunha deu uma gaguejada. Eu acho que a forma que ela colocou essa palavra, e eu não consigo transcrever isso numa ata. Claro. Agora mudou, né? Agora as atas... Algumas, né? Agora a gravação pode corroborar um pouco com isso aí, né? E às vezes eu vejo pelas provas que a gente produzia, né? Ficava evidente que a testemunha estava mentindo, o preposto estava mentindo, né? Da outra parte, a gente, ganhamos esse processo e tal. E às vezes acontecia que não. Porque na leitura das atas nas instâncias superiores, tu não consegue ter esse feeling e tu acaba desassociando de fato. Porque tu não consegue... E às vezes assim, mesmo sem ser perguntado, declara que... Tá, cara, mas foi dentro do contexto, né? Nossa, aí vai pra ata isso aí, já era pra testemunha. E já lascou. Mas não foi colocado daquela forma. Então, o texto sem contexto, não é? Ele não serve para muita coisa. E por isso que às vezes a gente fala assim, a letra fria da lei, né? Essa expressão ela significa isso. Assim, a lei te dá esse direito. Sim, sempre? Claro que não. Claro que não. Não é sempre. Não é? Se você abusar dele, por exemplo, né? Não é bem por aí. Então, assim, eu acho que essas construções que a gente tem que fazer que trazem a beleza para o direito. Na verdade, para nós que somos, né, operadores, isso é muito bom, né? Porque a quantidade de processos, a gente se mantém empregado, vamos dizer assim, né? Mas, infelizmente, na questão, quando a gente pega o conflito social em si, realmente não é legal ser o país com mais processos que existem trabalhistas. Mas assim, o que eu acho é que a gente tem que
tirar um pouco o foco disso de ser empregado ou não ser empregado é a missão digamos assim, de quem pensa de um jeito ou de outro. Eu acho que, agora, uma coisa que a gente também não pode perder de vista, e eu não sou contra nenhum tipo, digamos assim, de graduar, não sei, um corte de que aqueles que ganham acima que não é o que está na CLT hoje, não aqueles valores, eu acho que são as coisas maiores. E aí eu poderia falar de vários contextos para vocês. Eu acho, por exemplo, que o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, eles tinham empresas grandes. Na minha época, o cara que tinha dinheiro, ele tinha escrito no cartão dele assim, sede própria. Porque quem tinha sede própria era aquela pessoa que realmente era uma pessoa, digamos assim, rica, abastada, não é? Tanto é verdade que antigamente, em Paris, os castelos, que os senhores já tiveram possibilidade de visitar, de Versalhes, etc. Por que ele tem um jardim daquele tamanho? Ele tem um jardim daquele tamanho porque aquilo representa o seguinte naquela época. Representava o seguinte naquela época. Que ele tinha um jardim daquele sem criar nada. Porque ele era muito rico. É propriedade Ele pela propriedade. sequer precisava ter uma criação de alguma coisa. Olha só, então essas coisas nos mostram. Quando eu digo assim, eu trabalho como PJ, eu já estou dizendo, eu não sou o PJ. Eu trabalho como PJ. É verdade, não é? é verdade. Então, veja. Eu não sou uma... E até o próprio conceito de pessoa jurídica, que seria, né, uma personalidade distinta, acabou, né? Agora, Como agora PJ. veja, é possível que alguém queira trabalhar assim, porque há uma redução de imposto, porque isso aqui. Talvez seja possível. Talvez seja possível. Mas esse corte a gente tem que saber, talvez, fazer de uma determinada forma que um gari do Rio de Janeiro não seja PJ. Que um maqueiro de um determinado hospital que ganha 1.730,48 não seja PJ. Porque talvez... O que significa tudo isso? Significa que a isonomia ela está ligada absolutamente à oportunidade. Perfeito. Entendeu? Ela vai se aproximando quanto maior a oportunidade que eu dou. E aí, se a gente entender que a gente tem um país que tem gente que não tem nenhuma oportunidade, tem gente que tem alguma oportunidade e tem gente que tem todas as oportunidades, a gente sobe e desce a régua dentro desses limites, talvez, e contornos legais e de precedentes, com que a gente possa tentar, de alguma forma, melhorar a sociedade. Acho que a ideia é essa. Então não é só o mérito. A ideia não é a proporcionalidade realmente sendo aplicada nesse caso em concreto. Achei muito, muito interessante essa colocação, Ricardo. É bem isso mesmo, assim. Como o PJ já é complicado, né? E a realidade das pessoas. E eu só acho que existe também, puxando aqui um pouco a responsabilidade do judiciário, que a narrativa um médico que ganha 90 mil reais está reclamando na Justiça do Trabalho o vínculo. Mas eu suspendo o processo de uma empregada doméstica que está reclamando um vínculo empregatício. Então, acho que essa responsabilidade, que fazendo um pouco da crítica ao próprio judiciário, que só tem que ser vista. Acho que só esse é o ponto. Eu parei um processo, eu tive um caso, a gente teve um caso concreto que eu vi lá na Paraíba dessa forma. Não, o tema está sendo julgado. Rafael, mas olha só que interessante, olha só, essa visão sua é muito legal. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu estava falando e eu mudei o foco porque me chamou a atenção outra coisa, mas eu estava falando Toyotismo, Taylorismo e Fordismo. Então era o cartão, sede própria, a empresa, para ela mostrar que ela era poderosa, ela agregava, ela punha para dentro o departamento de limpeza, o departamento de segurança, o departamento de RH, ela inchando, muito estoque, era isso, não é? Empresa gigante e tal. O que é a empresa? Todo mundo com esforço repetitivo, doenças, né? De esforço repetitivo. O que é a empresa hoje? A empresa é o gerenciamento global dela. É o que ela vende. Então ela não tem mais sede, ela não tem mais estoque, os empregados não são mais empregados que precisam ir todo dia e nem fazer esforço repetitivo. E quem é o cara mais subordinado na empresa hoje? É o diretor, é o gerente, são os mais cobrados. São os caras do artigo 62. Que não tem direito a receber horas extras hoje. São os caras mais cobrados. E esses caras são os caras que a gente fala assim, esses podem ser PJ. Né? Então, a gente atende no escritório pessoas de 37, de 38 anos, super jovens, porque hoje os presidentes, os CEOs, os CFOs, são pessoas de 37, 38, 40 anos. Eu atendo sempre pessoas com, infelizmente, tem que dizer isso, com burnout. Com 37, com 38, com 39. Por quê? Porque a empresa estava fazendo um processo de sucessão. Porque a empresa ia fazer o IPO. Porque a empresa não sei o quê. E eu tinha... Não, eu era um
vendedor da empresa, só que eu vendia para a Ásia, então eu tinha reunião à 1 da manhã, às 2, às 3, às 4, e depois à tarde eu falava com a Inglaterra, e de manhã. Então, veja, olha que confusão que a gente fez com a globalização. Então a gente precisa parar para pensar também se só o elemento quanto ganha Sim. é o elemento de corte. É muito complexo. Eu só acho assim, tem que dizer isso, porque as pessoas às vezes falam assim, é tem que ter uma reflexão, evidente né? que é A, Não é que é dá, B. Não é evidente. É difícil, É a gente. teoria do gráfico, né, da certeza e a idiotice, né? Quanto mais certeza a pessoa tem, mais idiota, porque ela não consegue entender que é complexo realmente a situação. Não, tá perfeito. Sem dúvida. Ricardo, o Beto já tá me acusando que nosso horário tá estourado. Infelizmente, né? O assunto, ele é de muita valia, né? Teu conhecimento que tu trouxeste para nós agregou demais. Acredito que também a audiência tenha realmente gostado do nosso papo, do nosso... Foi filosófico, né? Foi profundo. E eu acho que é bom a gente pensar no profundo, porque ele realmente te traz ponderações, consegue... E numa sociedade hoje que a gente é tão raso, tão superficial, né? É um vídeo de 5 segundos, é a endorfina na veia. A gente não tem tempo de refletir da forma que deveria sobre as decisões, e principalmente agora sobre a justiça, que foi nosso tema, né? E já em caráter de despedida, né? Eu queria, se tu pudesse deixar uma mensagem para quem está nos escutando. Olha, eu queria... Essa ideia, para mim, é algo que eu queria deixar, né, marcado aqui nesse nosso bate-papo. O que seria? Olhe pro ontem com tranquilidade e procurando aprender com o que aconteceu e olhe para frente como estímulo, com coragem e com objetivo traçado. Eu acho que a vida é isso, né? E, por fim, entre passado e futuro, sempre respeite as opiniões diferentes, porque a gente só cresce ouvindo os outros. Ninguém que vai ao congresso só falar e vai embora aprende alguma coisa. Ninguém aprende se ouvindo. A gente aprende com o outro. Tem uma frase que eu gosto muito que é: todo ser humano que eu encontro é superior a mim de algum modo. E sem com dúvida. Ele eu aprendo. Acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho, sem dúvida. E olha, muito obrigado, Isaac. Muito obrigado, Rafael. É uma alegria estar aqui no Bastidores com vocês. Fiquei honrado com o convite de verdade. Eu espero que a gente tenha conseguido papear, que eu não tenha atrapalhado muito. E que as pessoas aí de casa possam curtir, sigam em frente. Muito sucesso, que isso vá longe, que seja um projeto longevo e de muita alegria para vocês. Muito obrigado, Muito obrigado. Então, gente, assim encerramos mais um episódio muito interessante. Discutimos filosofia, direito do trabalho, o futuro do direito do trabalho. E se vocês viram valor no nosso trabalho, por favor, nos sigam, compartilhem esse vídeo com os colegas, com os amigos e até o próximo episódio. Um grande abraço.